Oi, queridos alunos! Na última semana, conhecemos a cultura da região Nordeste. Agora, chegou a vez de conhecermos a cultura e os grandes nomes de uma nova região. E a região escolhida foi a região Norte. A região Norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com uma área tão grande que equivale a 42,27% do nosso território nacional. Ela é formada por 7 estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Lá que tem a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão, a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, e o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. A cultura da região norte do Brasil é vasta, rica e muito influenciada pelos indígenas, europeus e africanos, bem como pelos migrantes. As festividades do norte do Brasil são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã. Veja o que são e como acontecem algumas festas regionais importantes. Círio de Nazaré é a procissão que tem lugar no estado do Pará e é uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e se realiza em outubro. O Festival de Parintins é uma festa realizada em junho no estado do Amazonas. O festival consiste na disputa de 2 bois, o garantido, representado de vermelho, e o caprichoso, representado de azul. A região ainda conta com a encenação da Paixão de Cristo. Esse evento ocorre em Jerusalém, a segunda maior cidade cenográfica do mundo, que se localiza no estado do Amazonas. Outras festas que também são tidas da região do norte do Brasil são Folia de Reis, Festa do Divino, Combo ou Congada, Cavalhada e festas juninas. Algumas danças típicas são Camaleão. Esta dança conta com a participação de homens e mulheres, que dançam ao som do violão, do cavaquinho e da rabeca. Dança do maçarico. O som da sanfona, viola, violão e rabeca embala os pares nesta dança feita a passos lentos e ligeiros. Outros que vamos destacar é o carimbó, que é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, estado da região norte do Brasil, popular entre os nortistas e nordestinos. O carimbó do Pará foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente, foram incorporadas influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. A culinária tradicional do norte do Brasil é rica em mandioca e peixe, herança dos costumes indígenas. A variedade de frutas existentes na região, por sua vez, se destaca na culinária nacional, bem como na internacional. São exemplos o guaraná, o açaí, o cupuaçu e a graviola. O artesanato também recebeu intensamente a influência da cultura indígena. Faz parte do artesanato nortista objetos feitos a partir de barro, cerâmica, couro, madeira, pedra-sabão e sementes, os quais dão forma a bijuterias, artigos de decoração, entre outros. Lendas e mitos regionais do norte. A região possui algumas histórias folclóricas típicas do lugar. Confira algumas: Lenda do Boto e Lenda da Vitória Régia. Agora vamos ver alguns poetas e músicos da região norte.
Otávio Afonso, que nasceu em Porto Velho em 1953 e faleceu em 5 de março de 2008, em Brasília. Ele foi um poeta e gestor público brasileiro. Estudou jornalismo em Salvador na década de 1970, participou da coletânea de poemas experimentais Sábado 13 Horas, ao lado de Damário da Cruz e Márcio Salgado. Seu único livro autoral, Cidade Morta, ganhou o prêmio Casa de las Américas de 1980. Na década de 1980, mudou-se para Brasília, onde passou a trabalhar no antigo Ministério da Cultura e Educação. Foi coordenador de Direito Autoral do Ministério da Cultura, representou o Brasil nas negociações sobre direito autoral na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e na Organização Mundial do Comércio. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2008. José Gomes Sobrinho foi precursor da cultura do Tocantins, poeta, escritor, articulista, palestrante e teatrólogo. Nascido em 1935, em Guarulhos, o filho de Luiz Melchides Gomes chegou ao Tocantins em 1989. Presidente do Conselho Estadual de Cultura, José Gomes Sobrinho era acadêmico da ATL, Academia Tocantinense de Letras, ocupante da cadeira de número 28 e da Academia Palmense de Letras, cadeira 9. Autor de 13 livros publicados, José Gomes presidia também o Fórum Nacional de Conselheiros Estaduais de Cultura. João Donato de Oliveira Neto, nascido em Rio Branco em 17 de agosto de 1934, mais conhecido apenas como João Donato, é um pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor brasileiro. Donato foi amigo de todos os expoentes do movimento bossanovista, como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Johnny Alf, entre outros, mas nunca foi caracterizado unicamente como tal, e sim um músico muito criativo e que promove fusões musicais de jazz e música latina, entre tantos outros. Na década de 1950, João Donato se muda para os Estados Unidos, onde permanece durante 13 anos e realiza o que nunca tinha conseguido no Brasil: reincorporar a musicalidade afro-cubana ao jazz. Grava o disco Abed Donato e compõe músicas como Amazonas, Aham e Cadê Jodel. Retorna ao Brasil, reencontra a música brasileira que estava sendo feita no país, mas não abandona sua paixão pela fusão entre o jazz e ritmos caribenhos. Como arranjador, participou de discos de grandes nomes da MPB como Gal Costa e Gilberto Gil. Entre as composições mais conhecidas do músico estão Amazonas, Lugar Comum, Simples Carinho, Até Quem Sabe Nasce para Bailar. Segundo o crítico musical Tarik de Souza, durante muito tempo João Donato foi um mito das internas da MPB, gênio, desligado, louco de tudo um pouco. Ionete da Silveira Gama, conhecida pelo nome artístico de Dona Onete, nascida em Cachoeira do Arari, estado do Pará, em 18 de junho de 1939, é uma cantora, compositora e poetisa brasileira. Morou em Belém, onde passou sua infância, e depois em Guarapé-Miri. Foi secretária da Cultura e professora de História e Estudos Paraenses. Ela fundou e também organizou grupos de danças folclóricas e agremiações carnavalescas. Dona Onete é considerada a diva do carimbó chamegado. Agora, vamos ver uma apresentação de um grupo de crianças dançando carimbó.
Bom